naturoterapeuta, umbandista, é claro, tá? Babalaô da Fraternidade dos Aimorés de Campinas e também um membro da Fraternidade do Grande Coração. Vamos receber com uma salva de palmas Rosana Rosário. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Esse assunto é bem polêmico. Para iniciar, eu quero trazer para vocês um ensinamento de Pai Tomé, deixado por Roger Ferrodi em Umbanda Essa Desconhecida. Nem sempre as verdades correspondem às crenças generalizadas. Isso tem conotação com Exu, agente mágico de Deus. As crenças generalizadas sobre este ser não correspondem à verdade desta emanação divina que vem até nós, trazendo a sua colaboração para a evolução do ser humano no planeta Terra. Nós precisamos ter em mente que o culto aos orixás, o culto aos Exus, agentes mágicos, vem de milênios. Há mais ou menos 700 mil anos atrás. Lá no Templo da Luz, nos Templos da Luz, na antiga Atlântida, nasce um culto fechado, onde os magos brancos passam a desenvolver, ou apurar, ou educar as palavras, né? Tem várias conotações. A mediunidade dos homens. E nesses templos da luz, neste culto fechado que é a Umpran, como a Tel já nos explicou, que por corruptela chegou a Umbanda e que hoje nós conhecemos como Umbanda. A Umpran nada mais é do que luz divina, atuando aqui e agora, nesse exato momento. E neste movimento, neste culto fechado, os magos brancos percebem a presença de um ser, de um fluido, auxiliando no trabalho de combater a magia negra. E eles, os magos brancos, então, passam a denominar esses seres como agentes mágicos de Deus. Precisamos ter em mente que as migrações da Atlântida foram ocorrendo paulatinamente e que todos os ensinamentos se espalharam por todo o planeta, em várias épocas diferentes. Também precisamos entender que, devido à tradição oral que ainda temos, não é? Na Umbanda, muita coisa foi se perdendo. Diz o ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. Ou tira, não é assim? Às vezes a gente acaba subtraindo algum detalhe importante. E assim aconteceu com esses seres. Da Atlântida, nós tivemos uma migração para a região do Mediterrâneo
E mais precisamente, há 65 mil anos atrás, mais ou menos, uma migração para o Egito, Egito Antigo. Essa saga será contada muito em breve pela Teodora. Tomara que ela acelere, né? Para que a gente possa ter conhecimentos de todo esse movimento que foi para o Egito. Também nós tivemos uma vertente que saiu, lembrando, viu gente, que na Atlântida existiam 3 raças: a branca, a negra e a vermelha. E uma parte desse povo se dirigiu para a América do Norte. E junto deste povo foram os Nhangatus, ou seres da raça da pele vermelha. Lá, claro, se estabilizaram e foram dar origem aos povos que nós conhecemos hoje como peles vermelhas, Yuks, Comanche, né? Mas dentro destes povos, surgiu, que é a nação, é o povo iroquês, que num futuro desta origem dos peles vermelhas no norte da América, nasceu o mestre Ramatiz. Veio com um nome forte e singelo, Hayawata. Enviado, mestre da raça vermelha, enviado pelo grande espírito para implantar um projeto de paz e universalismo. Esta saga é contada por Marileia Castro e Roger Ferrodi. Acho que todo mundo conhece um pouquinho dessa história. Outra parte do povo atlante, desses Nhangatus, vem para os Andes, na América do Sul, dando origem às grandes civilizações andinas e, mais precisamente, o Império de Paititi, a cidade de Itaoca, a cidade de Ibês, onde Tamantaê, espírito venusiano, viveu por milênios em corpo de ilusão. Esse ser veio em socorro à humanidade. E mais precisamente, em meados do início do século XIX, esse mestre de amor e sabedoria volta ao plano terreno para o renascimento da Umbanda nas terras do Brasil, como projeto do Sul, das terras do Sul. Essa saga é contada por Roger Ferrodi em Baratizil. Outro contingente sai de Atlântida e vem para o litoral da América do Sul, mais precisamente no Brasil. E aí chega o povo de Zaque, o imperador Atlante, sabendo das configurações geológicas, sabendo da iminente catástrofe que ocorreria com o continente Atlante, traz uma parte do povo Nhangatu, para a terra, mais precisamente na região do Espírito Santo, né? E ali funda a civilização da terra das araras vermelhas, dando origem à dinastia
dos Aimorés. Isso se passam 400 anos e 7 Aimorés passam pela orientação desse povo, direcionando esse povo para a luz, para o bem, para o amor. Passado esses 400 anos, o afundamento de mais uma parte da Atlântida provoca uma tsunami e faz com que o litoral do nosso Brasil seja alagado, justamente na região das terras das araras vermelhas. E Aimoré 7, o Tuxaua, o grande Tuxaua, amando o seu povo, direciona seu povo para terras altas e perece nesse movimento. Seu povo, amorosamente, querendo homenageá-lo, passa a se intitular Povo dos Aimorés. Essas duas histórias vocês vão encontrar no livro Terra das Araras Vermelhas, de Roger Ferrodi, e Terra dos Aimorés, de Maria Teodora. Outro contingente que saiu da Atlântida, e é esse que leva consigo o culto aos Exus, aos orixás, se transfere para o norte da África. Só que, como eu disse, né, quem conta um ponto, aumenta um ponto, subtrai um ponto. Imaginem quanto que foi se perdendo nos milênios que se passaram. Porque isso tudo acontece entre 50 mil anos e 40 mil anos atrás. Então, muita coisa do culto fechado se perdeu pelo caminho. Esse povo se intitulava Etíopes, da raça negra, dando origem aos etíopes da África. Passam-se os milênios e eles se dirigem para o litoral atlântico da África. Ali chegando, eles encontram já um povo com cultos de pagelância, onde o pouco que restava de toda a tradição atlante acabou se mesclando e se perdendo na memória dos seres. Orixá, então, passa a ser identificado com espíritos de homens comuns. Passa a utilizar vestimentas e passa a incorporar. E o grande Exu, agente mágico, passa a ter a conotação de mal. Ora faz o bem, ora faz o mal. E toda a verdade, toda a identidade deste ser se perde totalmente. Passam milênios, como diz Atel, só 500 anos atrás é que os escravos vieram para o Brasil. E um contingente deste povo etíope, que se instalou no litoral da África, vem trazendo um culto africanizado, onde existe a pagelância, onde a verdade dos Exus se perdeu. Aqui, chegando, são subjugados e passam a identificar, né,
aquela história que o Sidney falou do pau oco, né? Que é o santinho oco lá, eles muito espertos. Não, nós vamos falar que o São Jorge, que é o guerreiro, tal, é Ogum. Então, o orixá passa a ser identificado com os santos católicos. E Exu, meus amigos, passa a ser identificado com o diabo cristão. Aquele que está pronto para fazer o mal, só o mal. E não mexem com ele. E aí, meus amigos, tudo o que se fala de referência à Umbanda, começa o medo a imperar. Todos começam a ter medo dos umbandistas. Os senhores de engenho passam a ter medo dos trabalhos que os pretos velhos realizavam lá no terreiro. E também passam a ser identificados com espíritos de homens comuns, assim como eu e vocês. Somos bons, mas se alguém, por acaso, pisar no meu calo, né? Eu acabo desejando o mal para o outro. Não é assim? Ou não? Acho que... Será que todos nós já estamos fora dessa proposta, dessa enigmática? E para complicar ainda, com todo contingente, né, judaico, mesmo o catolicismo trazendo as raízes judaica, hebraica, aparece a palavra Exud, que é a forma hebraica originada do sânscrito, significando o povo banido. Aí, meus amigos, vem a crença que o Exu é o povo banido, excluído dos bons, simbolizando o mal. Mas a benevolência da luz divina, através do movimento que foi iniciado com o Zélio em 1908, vem trazendo novos conceitos sobre este ser. E aí nós encontramos em Umbanda essa desconhecida o seguinte ensinamento de Pai Tomé para todos nós. Exu é o grande agente mágico universal, é o fluido impessoal, sem representação forma, servindo de veículo para toda e qualquer magia, sintetizada em suas 7 gradações, nos 7 planos das manifestações. A Tel já falou para a gente um pouquinho sobre os planos vibratórios, né? Desde o denso até o mais sutil. Esses seres são os agentes universais que transitam por esses planos vibracionais. São eles que transmutam a magia que nós fazemos. Portanto, a tônica do bem ou do mal somos nós que colocamos. Os meus desejos é que vão ditar se esse ser é bom ou mal. Como diz o Sidney, é polêmico, não é? Ai, como que eu, né, euzinha aqui, estou fazendo coisa ruim, né? Estou fazendo uma magia. Ah, não, vou dar lá. É o Exu que fez, não fui eu. Né? O Exu lá, ele é do mal. Nós estamos colocando uma personalidade num ser
que nós nem conhecemos a sua origem cósmica. Até hoje, nós não sabemos de onde eles vêm. Nunca encarnaram nesse planeta para poder ter essa conotação de bem ou mal, essa humanização que nós todos temos. Esses seres eram conhecidos pelos magos brancos apenas pela vibração produzida no plano astral. Eles nunca tiveram formas. Eles são fluidos. Por isso, não tem uma forma humana como nós conhecemos. Esses seres estão a serviço do bem e do amor. Eles auxiliam os orixás, seres de elevada vibração, seres que nós não temos condições de ter noção como são. Para nós, uma vaga ideia, luz. Não é? Orixá é luz. Foi o que o nosso amigo Miguel mostrou para nós. Luz. E se esses seres, Exus, ou melhor, agentes mágicos, estão a serviço desses seres, como que eles podem praticar o mal? Desde o tempo da Lemúria, na Atlântida, nos templos da luz, esses seres são transmutadores de energia. Partindo do pressuposto, em que a Tel nos colocou muito bem, de que pensamento é energia, eles transmutam essa energia em luz, ou calor, ou som, ou eletricidade. Eu vou dar um exemplo para vocês, como até o deu do Sérgio ali, né, com a esposa, que deu uma dor de cabeça, tal. O André tem uma sogra que vive na casa dele. Todo final de semana ela está lá. E ele fala, puxa, chega sexta-feira, o coitado já fica assim, ah, meu Deus, essa sogra outra vez, bem que podia... uma dor de barriga. Pronto, chegou no sábado, a sogra dele, uma dor de barriga que não dá nem para sair de casa. Ele fez a magia. Ele enviou para ela essa dor de barriga. Quem produziu o mal foi ele, e não o agente mágico de Deus. Só para informações de vocês, a sogra do André sou eu, tá, gente? Mas a gente se dá muito bem, né, André? Ele é um filho muito querido. Tudo isso é para a gente ter a noção de como são esses seres. E agora, através da hierarquia, porque assim como os orixás, foi gerada uma hierarquia desses seres, para que nós pudéssemos ter um pouco de entendimento sobre esses seres. Porque senão a gente não tem não consegue captar. E para que eu possa falar dos agentes mágicos, da hierarquia deles, eu preciso falar de Calami, que é um espírito venusiano, que veio junto de Aramuru, de Vênus. Eles vieram em auxílio à humanidade. E que muitas vezes esse ser é confundido com Exu. Mas, na verdade, esse ser, ele nunca encarnou no planeta Terra. Ele é um ser de imenso amor. Ele veio auxiliar na formação das ancestrais civilizações andinas. Ele participou, comandou a libertação de Itaoca da magia negra, dos grandes magos negros, como a Teodora falou, que já estavam começando
a encarnar na Atlântida. E a partir daí ele começa a direcionar o trabalho dos agentes mágicos no combate à magia negra. E quando chega nos idos do século XIX, no início lá, quando Zélio, através do caboclo da Sete Encruzilhada, que nada mais é do que Tamantaê, amorosamente, esse ser sem corpo físico se propõe a mais uma vez auxiliar a humanidade no renascimento da luz divina nas terras do Brasil, a Umpran, a Umbandã ou Umbanda. Então, como que nós podemos, um ser de amor que se desprende, ele deixa sua casa, que é Vênus, ele deixa sua condição de não precisar mais estar atuando. Ele poderia estar, como diz os indianos, né? No Nirvana. Ele se despe dessa condição para vir até a Terra nos auxiliar. Como que um ser desta magnitude pode nos conduzir ao mal? Ou pode conduzir quem quer que seja, qual ser que for, a praticar o mal?